Eu viajei para Mendoza, na Argentina, em julho de 2024 e vim te contar quanto custa uma viagem dessas. A minha viagem teve como objetivo dois tipos de atividade. Primeiro, o enoturismo, ou seja, visitar as vinícolas e degustar os vinhos. E segundo, esquiar. Porque para quem não sabe, Mendoza tem uma estação de esqui enorme, é uma das mais importantes da América do Sul, que é Las Lenhas. Então nós passamos 4 dias lá no centro de Mendoza e passamos 5 dias na estação de esqui. E é por isso que eu vou dividir esses custos de viagens em 2 vídeos diferentes. Essa primeira parte, que é esse que vocês estão assistindo agora, vai ser só sobre os passeios relacionados às vinícolas. E a segunda parte vai ser os custos de viagem da estação de esqui. E quando eu digo nós, somos eu e meu marido, então todos esses custos de viagem são para 2 pessoas. Começando então por passagem aérea. A nossa ida foi 100% com milhas pela Gol e nós pagamos 53 mil milhas o trecho por pessoa. E na volta, como nós não tínhamos milhas o suficiente para pegar direto de Mendoza para o Rio de Janeiro, a gente pegou de Buenos Aires para o Rio de Janeiro e a passagem de Mendoza para Buenos Aires nós compramos no dinheiro com uma companhia aérea chamada Flybond. A Flybond é uma companhia low cost, ou seja, ela não dá direito a quase nada, nem a mala de mão ela dá direito, então a gente teve que pagar pelas 2 malas de mão, ela só dá direito à mochila. É o famoso item pessoal. Você compra a passagem, só tem direito a um item pessoal, que é uma mochilinha pequena. Então a gente teve que pagar apenas as malas de mão, porque nós não despachamos bagagem. Já tem um bom tempo que a gente viaja sem despachar bagagem, isso é maravilhoso. E o valor dessa passagem, já com o preço da mala de mão incluso, de Mendoza para Buenos Aires ficou R$ 278 por pessoa. Já a volta de Buenos Aires para o Rio de Janeiro ficou 35 mil milhas o trecho por pessoa, também voltando pela Gol. Agora, hospedagem. No centro de Mendoza, nós optamos por ficar em um apartamento. Isso porque os preços de hotéis lá são, no mínimo, o dobro do valor, isso no mínimo, falando assim por baixo. Então, como a gente ainda ia ter a hospedagem em Las Lenhas, que é mais alta, né, mais cara do que a hospedagem no centro de Mendoza, a gente optou por ficar em um apartamento em Mendoza também. Nós alugamos então um apartamento pelo Airbnb e o valor para 4 noites ficou em R$ 714. Era um apartamento bem simples, porém tinha tudo que a gente precisava, estava tudo funcionando direitinho, tudo muito limpo e ele tinha uma localização bem legal. Ele ficava na Avenida Pedro Molina. Essa avenida era ótima porque ela ficava próxima de vários restaurantes, de parques, de mercado, principalmente de uma agência da Western Union. Então, se você está procurando algum apartamento e você encontrar uma de repente por essa avenida ou próximo dela, já saiba que a localização é legal. E do aeroporto até o nosso apartamento, nós fomos de Uber e pagamos 7.500 pesos, o que dá mais ou menos uns 35 reais. E vamos aos passeios então. Nós visitamos 8 vinícolas e uma olivícola, que é de azeite. Dessas 8 vinícolas, 3 eram vinícolas pequenas, familiares, e 5 eram maiores. Essas 3 vinícolas pequenas, familiares, a gente pegou em um pacote fechado, que vinha junto com o passeio da olivícola. Então foi um dia só para essas 3 vinícolas familiares e a olivícola, fazendo o tour pela bodega e degustação. E esse foi o passeio mais em conta que a gente pagou. Não tem nenhum outro nesse preço que eu vou falar aqui para vocês agora. A gente fechou ele pelo TripAdvisor, eu vou deixar o link desse passeio aqui embaixo, num comentário fixado e na descrição do vídeo também. E eu recomendo bastante que você vá em vinícolas menores, nessas familiares, porque a experiência é totalmente diferente de uma vinícola grande. Além de que você vai economizar também, porque as vinícolas maiores, consequentemente, são mais caras. Então você pode intercalar aí entre vinícolas grandes e vinícolas familiares para você abaixar um pouquinho o preço final da sua viagem e também ter experiências diversificadas. Esse passeio pelo TripAdvisor custou R$ 246 por pessoa, já estava incluso o transporte e a entrada e degustação lá nas vinícolas e na olivícola também. E obviamente, por ter esse valor barato, né, a gente pode dizer assim, comparado aos outros, a gente não podia escolher quais vinícolas queria visitar, já era um pacote fechado. E as vinícolas que nós visitamos foram Família 7, Vistandes e Essência. Se eu for colocar assim na ordem das que eu mais gostei desse dia exatamente, eu colocaria em primeiro lugar a Essência,
em segundo a família 7 e em terceiro a Vistandes. E pra falar muito a verdade, gente, eu nem gostei muito da visita na Vistandes, não. Isso porque foi uma visita muito rápida. Parecia que a gente tinha ido ali não pra conhecer a vinícola mesmo, mas só pra comprar vinho, sabe? Eu não sei se eles estavam em um dia muito corrido, o que aconteceu, se isso foi algo que não acontece geralmente, que foi só azar nosso mesmo, mas foi uma visita tão rápida. A pessoa vinha, trazia o vinho e não dava tempo nem da gente degustar, de curtir ali um pouquinho o momento. Nem terminava de beber, ela já trazia o próximo, assim, a gente tinha que engolir o vinho muito rápido. A pessoa até explicava pra gente algumas coisas em relação ao vinho que ela estava trazendo, mas ela falava, era uma coisa muito rápido, a gente tinha que beber rápido e já vinha o próximo. Então a gente chegou, eles colocaram ali a gente numa mesa, colocaram uns pãezinhos pra gente comer também, e aí vinha trazendo vinho e tinha que beber muito rápido. Para vocês terem uma noção, não deu tempo nem de eu tirar uma foto na degustação, muito menos gravar alguma coisa. Eu tava bebendo e quando não tava nem na metade do vinho já vinha outro, e nem uma foto com uma taça de vinho na mão eu consegui tirar nessa degustação. É uma vinícola bonita sim, mas o tour e a degustação deixaram muito a desejar. Já a família 7 e a Essência são vinícolas muito fofinhas, as pessoas que atenderam a gente eram muito atenciosas e o tour foi bem legal. Já a olivícola que nós fomos foi a Pazrai, nós provamos vários azeites deliciosos, eu comi bastante lá aqueles pãezinhos com azeite deles, mas infelizmente eu não pude trazer nenhum para casa, porque como eu disse para vocês, a gente não despachou bagagem e eles deixam levar vinhos na mala de mão, mas azeite, até onde eu sei pelo menos, não pode. Esse foi o primeiro dia de vinícolas com esse pacote que a gente fechou pelo TripAdvisor. Agora, o segundo dia de vinícolas foi por conta própria, eu não fechei nada com nenhuma agência, nem comprei nenhum pacote. E nem transfer, também não fechei nenhum transfer. Nós visitamos as vinícolas Piatelli e Catena Zapata. E como é que nós fomos? De Uber. Pagamos em torno de 18 mil pesos, o que deu mais ou menos aí uns 80 reais. O transporte de ida do nosso apartamento até a Piatelli. Na Piatelli nós não fizemos um tour, nós fomos para o almoço harmonizado de 3 passos e foi sensacional. A Piatelli é uma vinícola incrivelmente linda, é muito, muito, muito bonita. Com certeza está no top lá assim de vinícolas mais bonitas que eu vi. Eu tirei tanta foto lá que vocês não têm noção. E o menu de 3 passos deles foi maravilhoso também, cada passo harmonizado com um vinho muito bom. E olha, eu preciso dizer, vem muita comida no menu, muita mesmo, tanto é que se eu fosse lá novamente hoje, eu e meu marido pediríamos um menu só para os dois e os dois iriam sair satisfeitos, porque quando chegou no último prato, que foi o prato principal, né, a carne, a gente não aguentava mais, gente, porque foram 2 empanadas gigantescas, gordas, super recheadas no começo. E só com aquelas empanadas você já fica bem satisfeito. Aí vem o prato principal com aquela carne gigantesca e ainda os acompanhamentos, sinceramente, se você tá indo em casal, eu pediria um menu só para os dois e aí de repente vocês pedem algumas tacinhas de vinho extra ou até uma garrafa para vocês, porque na degustação vem uma taça só, né, em cada prato, mas é o que eu faria hoje, se fosse você. E o valor desse menu de 3 passos foi de 45 mil pesos por pessoa, o que dá mais ou menos aí uns 220 reais. E eu agendei ele previamente, gente, não apenas ele, como todas as vinícolas que você for visitar, se você for fazer por conta própria, não fechar com nenhuma agência, você tem que agendar com bastante antecedência, porque Mendoza tudo esgota muito rápido, tanto vinícola quanto restaurante. E da Piatelli nós fomos para Catena Zapata andando, porque elas são vinícolas vizinhas. E sim, isso foi pensado estrategicamente por mim, para que a gente não precisasse pedir Uber entre uma vinícola e outra, porque naquela região ali é um pouquinho mais complicado de pedir Uber. Só que assim, mesmo sendo vinícolas vizinhas, você vai fazer uma boa caminhada, se você for fazer essa mesma coisa que eu fiz, porque a Piatelli, logo que você chega, o restaurante é logo ali na entrada. Então você chegou de carro, entrou, já tá no restaurante. Mas a Catena não é assim. Tem a porta dela ali na rua, mas quando você entra é um caminho de 2 quilômetros da porta até a pirâmide, que é onde acontecem as degustações. Mas honestamente, gente, foi muito tranquilo de andando. Eu tava jurando que ia demorar muita coisa. A gente saiu da Piatelli com bastante antecedência, achando que ia demorar 1 hora, sei lá, pra
pra chegar lá andando, não foi nada disso, foi menos de meia hora, inclusive, andando. E foi muito tranquilo, porque nós fomos no inverno, então por mais que a gente estivesse andando debaixo do sol das 2h30 da tarde, ninguém ficou suando, porque era inverno, então a temperatura estava muito gostosa. Foi muito legal ir andando entre os vinhedos lá, olhando aquela paisagem maravilhosa, com a cordilheira atrás, muito lindo, faria tudo novamente. E na Catena, a degustação que nós optamos, porque tem mais de uma, foi o The Blending Games, que é onde você experimenta vários tipos de Malbec de várias regiões diferentes e faz o seu blend perfeito. O valor dessa degustação foi de 67 mil pesos por pessoa, o que dá aí mais ou menos uns 300 e poucos reais cada um. Foi maravilhoso e sem dúvida alguma eu recomendo. Quando eu voltar para Mendoza, vou querer ir na Catena de novo para fazer a outra degustação, que é o Wine and Music. Eu reservei ela com um bom tempo de antecedência, porque se as outras já são concorridas, a Catena, que foi eleita a melhor vinícola do mundo no ano passado, é mais concorrida ainda. Então eu reservei, se não me engano, com 2 meses ou mais de antecedência. Então fica de olho aí na agenda da Catena. Eu fiquei de olho por bastante tempo e assim que abriu para a data que eu queria, eu já reservei. E para voltar de lá da Catena para o nosso apartamento, a gente já tinha deixado o Uber reservado no dia anterior, porque lembra que eu falei para vocês que aquela região ali é meio ruinzinha de pedir Uber? Então a gente já deixou reservado, foi a melhor coisa que a gente fez. E no terceiro e último dia de vinícolas, nós fomos conhecer as vinícolas do Vale de Uco, que tem vinícolas sensacionais, assim, com aquela paisagem perfeita. E para visitar essas vinícolas, como o Vale de Uco é bem longe, fica mais ou menos 1h30 de Mendoza, do centro, dependendo da vinícola que você vá, nós contratamos um serviço de motorista particular. Então o motorista foi buscar a gente no nosso apartamento, levou em todas as vinícolas que a gente queria ir e ficava esperando até a gente terminar para levar para a próxima. Esse serviço do motorista nós fechamos com uma agência e pagamos $140. Lá no Vale de Uco nós visitamos 3 vinícolas, que foram a Andeluna, a La Azul e a Salentém. Na Andeluna nós fizemos um tour chamado Montanha em una Copa, que custou 36 mil pesos por pessoa, o que dá em mais ou menos uns 160 reais. Já na La Azul nós não fizemos o tour pela vinícola porque acabou não dando tempo, então nós fizemos apenas o almoço harmonizado de 5 passos e foi sensacional. Eu diria que a La Azul é a vinícola mais generosa, porque, gente, com eles não tem esse negócio de botou uma tacinha ali pra tu experimentar e acabou, não. Eles botam a tacinha pra tu experimentar e deixam a garrafa na mesa. Você bebe o quanto você quiser. E é por isso que eu vou te dar a dica que eu queria que tivessem me dado. Deixe a La Azul por último do dia. Não deixe ela ali no meio, não coloque ela como primeira vinícola do dia, deixe ela por último. Eu fui gulosa, eu quis botar 3 vinícolas, porque eu queria aproveitar que eu já estava lá em Vale de Uco, que era longe de Mendoza, para visitar o máximo de vinícolas possível. Então eu coloquei 3, mas hoje eu já não iria com essa cabeça. Se eu tivesse a La Azul no meu roteiro, eu colocaria só 2 vinícolas, alguma outra antes e a La Azul por último para fazer o almoço harmonizado. Porque não há fígado que aguente. Imagina você entorna tudo lá na La Azul e ainda tem outra vinícola para ir. Por isso que eu tive que me controlar na La Azul, porque eu ainda tinha a Andeluna. A Salentém para ir depois, que a Andeluna foi a primeira. Então escuta o que eu tô te falando, hein? Se tiver a La Azul no seu roteiro, só coloca 2 e coloca a La Azul por último. E o valor que nós pagamos lá, eu vou ter que falar em euro para vocês, porque a gente usou o nosso cartão da conta global, que é em euro, para pagar. E eu não me lembro quanto foi em peso, então eu vou falar em euro mesmo. Esse almoço harmonizado de 5 passos, porque eles tinham a opção de 3 passos também, a gente escolheu de 5. Custou 115 euros para os 2. E a última do dia foi a Salentém. Nós fizemos o tour e degustação. A Salentém é uma vinícola muito bonita, tanto por dentro quanto por fora. Por fora ela tem uma paisagem assim, eu diria que é a paisagem mais bonita. A paisagem, né, que eu digo, com a cordilheira de fundo, os vinhedos e tal. Só que honestamente, o tour e a degustação, pra mim, deixaram a desejar pelo preço que eles cobram. Custou 55 mil pesos por pessoa, o que dá mais ou menos uns 240 reais por pessoa, sem nenhuma comida, só a degustação de vinhos. E não foi lá essas coisas, sabe? Não achei nada demais. Eu acho que não é uma vinícola que eu recomendaria, assim, que você precisa ir se for para o Vale de Uco. Então, das 3 desse dia do Vale de Uco, a Salentém foi a que eu menos gostei do tour e degustação. E essas foram as vinícolas que nós fomos, mas nós conhecemos também várias partes da cidade, vários restaurantes, várias praças, porque praça é o que não falta em Mendoza, principalmente chafariz. Tem um chafariz a cada metro quadrado
locado naquela cidade, sem brincadeira. E para nos locomover dentro da cidade, a gente usava o Uber quando era longe e quando era mais próximo ali, uns 20 minutos andando, a gente ia a pé mesmo e usava o Google Maps. E toda vez que a gente precisava ir para um lugar mais longe, sempre tinha Uber disponível. Eu tô falando isso aqui para vocês porque eu vi na internet pessoas falando que era ruim de pegar Uber em Mendoza. E eu não achei ruim não. Toda vez que a gente pedia, tinha disponível. Agora, tanto para usar o Uber quanto para usar o Google Maps, a gente precisava de internet, né? Então nós levamos um chip de viagem, que foi o chip da America Chip, que na verdade foi o eSIM, que é o chip virtual. Foi a primeira vez na minha vida que eu usei um eSIM, né, que é o chip virtual, e eu jurava que era super complicado de fazer ele funcionar no telefone, mas foi a coisa mais fácil do mundo. Eu simplesmente precisei tirar o meu chip do Brasil do telefone, aí eles me mandaram um QR Code, eu apontei para ler o QR Code, cliquei lá na opção do roaming de dados e acabou, já estava configurado o chip, simples assim. E eu fiz esse processo todo lá dentro do aeroporto, né? Porque você precisa estar conectado ao Wi-Fi para poder configurar o seu chip. Mas como a Wi-Fi lá do aeroporto de Mendoza era super de boa, era uma boa internet, eu fiz isso tranquilamente. E esse chip fez toda a diferença na minha viagem. Porque na viagem passada para Courchevel, eu bati o pé e falei, não vou levar chip porque lá deve ter Wi-Fi em tudo que é canto. Passei um monte de perrengue por não ter levado o chip. Aí quando foi nessa eu falei, não, a gente vai precisar levar um chip. E esse da America Chip foi ótimo, a internet boa, rápida, não acabava, eu recomendo muito. Esses valores de chip de viagem variam de acordo com o tempo de viagem, né? Quanto mais dias você fica, o valor é mais alto. Mas eu vou deixar aqui embaixo um comentário fixado, o link e um cupom de 10% de desconto para você se você está planejando viajar e vai precisar de um chip de viagem. Com certeza, se você for para fora do Brasil, você vai precisar de um chip de viagem. Não tem esse negócio de não precisar, não. E não precisa ser necessariamente para Mendoza, porque esse chip que eu usei da America Chip, eles atendem em mais de 165 países. Então, para qualquer lugar que tu for, com certeza vai dar. Eles têm tanto o chip físico quanto o eSIM, que é o chip virtual. Então, se o seu celular for do tipo que não aceita o chip virtual, você pode contratar o chip físico. Mas se o seu aparelho for do tipo que aceita o chip virtual, melhor ainda, gente, porque é muito prático. Você não precisa ficar esperando chegar o chip na sua casa, né? E você pode contratar até já estando em viagem. Ou seja, eu agora só vou querer viajar com esse chip. Outro serviço que também é importante contratar para sua viagem é o seguro viagem. Nós optamos por contratar o mesmo seguro que a gente contratou na viagem passada, que foi o da Assistcar. A gente optou por ele porque, vocês sabem, quem assistiu o vídeo da viagem passada sabe que eu tive problemas e eu precisei usar o seguro, e eu tive uma boa experiência com o seguro porque eles cobrem esportes de neve, já que a gente foi esquiar, então eu resolvi contratar o mesmo, já que eu já conhecia e já tinha provado. E nós pagamos no seguro R$292 por pessoa, mas isso foi para os 10 dias, não foi só para essa primeira parte da viagem não, foi para tudo. E por último, a alimentação. Nessa parte eu não cheguei a anotar assim, gasto por gasto de alimentação, quanto que a gente gastava em cada restaurante, mas eu consigo fazer uma média aqui para vocês. Isso também varia do perfil de cada viajante, né? Tem gente que gosta de viajar e ir só em restaurante com estrela Michelin, e tem gente que prefere viajar e comer em casa, por exemplo, comprar coisa no mercado e comer em casa. Então isso varia. Os pratos lá no centro de Mendoza, em restaurantes ok, nada de estrela Michelin e nada do tipo, custava ali em média 20 e poucos mil pesos, 20 mil pesos por aí. E de todos os restaurantes que nós fomos, tem um em específico que eu quero muito recomendar para vocês, porque ele foi o top da viagem, foi o melhor sem dúvida alguma. E ele é o Abraçado. O Abraçado é muito recomendado por todo mundo que vai para Mendoza, então eu reservei a mesa lá, porque eu já sabia que todo mundo falava muito bem, eu queria conhecer. E olha, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu preciso recomendar muito pra vocês, porque ele é sensacional. Vale cada centavo aí do Abraçado. E lembra de reservar, hein? Ele é um restaurante de carnes. Ele não tem muitas opções de acompanhamento, mas as carnes são surreais de gostosas. Tudo que a gente comeu lá estava perfeito. Nós pedimos 2 entradas, se não me engano, e 2 pratos principais, além até dos pãezinhos que eles trazem antes. Vou colocar as fotos para vocês aqui na tela e, assim, é surreal de bom. É um 10 de 10, não tem o que pensar. É 10 certo. Brincadeira, se for para lá, vá no Abraçado, você não vai se arrepender. A nossa conta lá custou mais ou menos uns R$500, mas valeu cada centavo. E por falar em dinheiro, a forma como nós usamos o dinheiro na viagem foi dividida. A gente usou tanto o cartão de conta global
quanto o dinheiro físico que a gente pegou pela Western Union. Mas olha, gente, andar com dinheiro em espécie na Argentina é um negócio muito complicado. Você anda com um bolo desse tamanho aqui para pagar um almoço. A gente até tinha em mente trocar todo o dinheiro por espécie pela Western Union, porque a cotação realmente é melhor. Mas chegou um ponto que meu marido ficou tão de saco cheio, porque eu enfiava todo o dinheiro no casaco dele, né? Porque não tem bolsa de mulher que aguente os bolos de dinheiro desse tamanho. Não tem como. A minha bolsa era desse tamanho assim, não tinha como enfiar aqueles bolos de dinheiro. Então eu enfiava tudo no casaco do meu marido. E ele não tava mais aguentando andar com 50 quilos de nota de dinheiro dentro do casaco. Então teve uma hora que a gente falou, quer saber? Vamos botar tudo na conta global e acabou. E pela dor de cabeça que você evita, vale a pena. Eu sei que a cotação da Western Union é melhor, mas assim, não é tão melhor, não é tanta diferença que vale essa dor de cabeça que você vai ter de andar com um bolão assim de dinheiro pela rua. Enfim, essa é a minha opinião, né? Claro que se você quiser pegar uma cotação melhor, um pouquinho melhor, o Western Union vai valer mais a pena. E esses foram os nossos gastos para essa primeira parte da viagem, ali na parte do enoturismo, no centro de Mendoza. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo com muito prazer. E não esquece de se inscrever aqui no canal para conferir os custos de viagem da próxima parte, da segunda etapa da nossa viagem, e também para conferir os outros vídeos de viagem que tem por aqui, porque eu adoro falar das minhas viagens por aqui, tá bom? Beijinhos e até a próxima!